10 de agosto de 1993, uma data que ficou marcada pelo fato mais infame da onda de violências que assolou a Noruega no início dos anos 90 e que marcou profundamente a música extrema, a segunda onda do black metal, muito identificado como black metal norueguês. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Em 10 de agosto de 1993, um assassinato marcou o metal extremo. O assassinato de Euronymous por Varg Vikernes, na noite de 10 de agosto de 1993. Esse fato foi um dos mais marcantes de uma onda de violências que assolou a Noruega no início dos anos 90 e que chamou a atenção aí de um grande público em relação a esse gênero extremo, que só aqueles que ainda acompanhavam heavy metal, que era já um gênero em baixa no início dos anos 90, é que realmente acompanhou ali os acontecimentos. Eu me lembro muito bem quando eu recebi a notícia, embora não conhecesse muito da onda ou das bandas de black metal da Noruega, eu já curtia o black metal da assim chamada primeira geração. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês alguns discos, CDs, e livros a respeito deste tema, o black metal norueguês. Bem, vamos lá. Vocês estão ouvindo aí ao fundo este que é, na verdade, a primeira demo do Mayhem, a banda do Euronymous, uma demo lançada em 1986, o primeiro registro da banda, na sua primeira formação, com Mannheim na bateria, Necrobutcher no baixo e o Euronymous na guitarra. E há uma controvérsia, não se sabe exatamente quem fez os vocais, se foi o Necrobutcher ou o Euronymous. Mas dizem que, as fontes mais confiáveis dizem que a maior parte dos vocais foi feita pelo ainda remanescente original do Mayhem, o Necrobutcher, e o Euronymous na verdade fez apenas backing vocals. Mas essa demo, que vocês estão ouvindo aí ao fundo, com uma gravação bastante tosca, que vale mais pelo registro histórico do que pela qualidade musical, foi lançado aqui no Brasil pela Die Hard, aquela loja lá da Galeria do Rock, que é também um selo que teve alguns lançamentos, E a ilustração original dessa demo é, vejam só, de um artista brasileiro, se chama Guido Rocha, uma escultura chamada O Cristo Torturado, ou, enfim, uma referência aí ao Brasil, E vocês sabem que os caras lá do Mayhem acompanhavam aqui a cena do metal extremo, E aparece inclusive o vocalista posterior, o Dead, o sueco que se matou, cometeu suicídio. Ele tem algumas imagens dele com a camiseta do Sarcófago, que é uma das bandas seminais da primeira onda do black metal, mas que deu as bases aí para essa segunda onda muito marcada pelo som dos noruegueses. Bem, mas a grande obra do Mayhem, ela foi lançada apenas em 1994, portanto depois da morte do Euronymous, que é o De Mysteris Dom Satanas. Um disco curioso, porque ele contém a seguinte formação: na bateria Hellhammer, que é um músico bastante conhecido, que até hoje também está na banda, o Attila, e na guitarra temos o Euronymous e no baixo o Varg Vikernes, Então a gente tem um registro aí de uma banda em que um membro assassinou o outro, Não sei se existe um outro exemplo como esse, Então essa é uma das razões aí pelas quais esse álbum é tão famoso. Mas, independente desse fato, o álbum realmente contém algumas faixas que se tornaram clássicas do metal extremo e do black metal, especialmente dessa segunda onda, Especialmente a primeira, Funeral Fog,
A segunda, Freezing Moon. E a quarta, Pagan Fears. Essas três faixas são as mais conhecidas desse álbum, que de fato é clássico e é um dos mais importantes discos do black metal, né? Isso independente de ser da primeira ou da segunda onda. Bem, e o que mais, além desses dois discos do Mayhem, né, que eu estou apresentando para vocês, vou apresentar mais alguns discos aqui, né, com esses dois 10 que são discos importantes para compreender e conhecer o black metal norueguês, e depois eu vou apresentar para vocês as origens do black metal, né, a partir especialmente da primeira onda. Bem, eu tenho aqui essa coletânea chamada True Kings of Norway. É uma coletânea que eu não sei se é autêntica ou é pirata. Aqui aparece como o selo Spike Farm Records, que contém EPs de 5 bandas desta primeira onda aí do black metal norueguês, né? A segunda onda do black metal, que é o black metal norueguês. Temos as bandas Ancient, Arcturus, Dimmu Borgir, Emperor e Immortal, né? Então é um item bem bacana aqui, especialmente o EP do Immortal, As the Shadows Rise, é interessante, né? O Immortal tem aqui algumas faixas, algumas versões iniciais para as faixas que estarão no primeiro disco da banda, né? O Diabolical Full Moon Mysticism. Algumas faixas do Dimmu Borgir, que depois estarão no primeiro álbum. Ancient, o EP Death Claimed Hicket, alguma coisa assim, né? Não tenho a menor ideia da pronúncia em norueguês. E do Arcturus, um EP chamado My Angel. E aqui temos 2 faixas. É um CD interessante, né? Quem tiver interesse encontra fácil aí, né? Não é muito caro, não é muito difícil de encontrar. Se vocês forem, por exemplo, lá na Mutilation, vocês encontrarão com um preço bastante convidativo. Bem, vamos lá então falar das bandas, né? Uma banda essencial na história desse gênero é o Darkthrone, né? Considerada a primeira dessas bandas norueguesas de black metal. Ela que começou com um som mais de death metal no primeiro álbum, chamado Soulside Journey, e depois os álbuns seguintes fincaram aí as bases do black metal norueguês, né? Nós temos os seguintes álbuns, né? Esse é o terceiro, né? O Transylvanian Hunger. Mas a banda, o primeiro álbum, né, é justamente A Blaze in the Northern Sky, considerado o primeiro álbum, aí, o álbum seminal do black metal norueguês. Depois vieram o Under a Funeral Moon, né, o A Blaze in the Northern Sky de 92, Under a Funeral Moon 93, e em 94 saiu o Transylvania Hunger, né? Esses 3 álbuns são considerados a trindade diabólica, a trindade desgraçada, The Unholy Trinity of the Norwegian Black Metal, né? Então são aí obras seminais. O Darkthrone tem uma discografia bastante longa, bastante regular também, segundo os críticos. Eu gosto particularmente desse álbum, que é o 5º da banda, né? Que veio depois do Transylvania Hunger, que é o Panzerfaust, que contém algumas letras escritas pelo Varg Vikernes, né? Que, como vocês sabem, é aquele que projetou uma banda, né, de um só membro, né, um one man band chamada Birdsong, né, que é também uma das grandes referências do black metal norueguês. É uma banda que eu não gosto, não curto. Tem a ver, é claro, com as ideias, né, para dizer no mínimo bastante controversas, quando não claramente racistas, deste músico, dessa pessoa, né, que é também um homicida, e que embora seja bastante cultuado, eu não gosto da musicalidade, eu acho fraca, né, e as ideias piores ainda.
eu acho que em alguns momentos é possível separar vida e obra, mas nesse caso não dá, então é por isso que eu não tenho e nem quero ter nenhum disco do Burzum. Então, continuando aqui essa lista, né, tenho aqui o primeiro do Immortal, o Diabolical Full Moon Mysticism, um álbum bem interessante, lançado no Brasil pela Black Metal Store, originalmente pela Osmose, em 1992, né? O Immortal, que tem também uma discografia longa, né? São 10 álbuns, né? E na verdade os álbuns que eu mais gosto são da fase intermediária, né? Onde temos álbuns como At the Heart of the Winter, que eu acho um dos melhores, Damned in Black, que é esse aqui, e o Sons of Northern Darkness, que é um dos melhores também. O Immortal, que acaba de lançar War Against All, o 10º álbum da banda. Logo eu vou comentá-lo aqui em meu canal, junto com uma análise da discografia desta banda importantíssima aí, dessa onda do black metal norueguês. Considerado o melhor álbum do black metal norueguês, In the Nightside Eclipse, do Emperor. Então, o Emperor lançou em 94 In the Nightside Eclipse, né, um dos melhores, se não o melhor álbum do black metal norueguês. E temos outras pérolas, né, outras obras que são aqui algumas das minhas preferidas, que eu vou mencionar aqui porque são aquelas que eu tenho na minha coleção, que a respeito do black metal norueguês não é muito extensa. Nós temos aqui Satyricon, Nemesis Divina, de 1996, é um álbum de uma banda aí das mais importantes deste gênero ou subgênero. Dimmu Borgir, que muitos não consideram como verdadeiro black metal norueguês, lançou esse álbum For All Tid em 1995. É um álbum que eu particularmente não gosto muito. Eu gosto muito mais da discografia posterior da banda, especialmente o álbum Enthroned Darkness Triumphant, que é o meu favorito da banda. A banda lançou álbuns desenvolveu o chamado black metal sinfônico, né, que já está presente lá no Império, mas de uma maneira que talvez tenha perdido um pouco a mão, né? E eu já comentei a discografia dessa banda aqui no meu canal. Bem, o que nós temos mais? Uma banda que também desenvolveu uma sonoridade bastante peculiar e muito intrincada, praticamente, né, sendo considerada aí uma banda de black metal progressivo, o Enslaved, né? Tem uma discografia bastante vasta, né? Eu destaco aqui o Eld, de 1997, ainda é o terceiro álbum da banda, né? A banda começou a explorar bastante uma sonoridade mais voltada, né, para o folk metal, o metal progressivo, com linhas ainda marcantes de black metal, mas a exploração da mitologia nórdica e coisas ligadas aí à cultura, né, da Escandinávia. Então é interessante, né? A banda acabou de lançar também um álbum novo chamado Heimdall, que em breve eu também vou comentar aí mais detalhadamente neste canal. Uma outra banda de black metal progressivo da Noruega, Borknagar. Eu tenho aqui The Olden Domain, é o segundo álbum da banda, lançado em 1997 também. É uma banda que é bastante interessante, né? Assim como o Enslaved e o Dimmu Borgir, né? E de alguma forma também o Emperor, são bandas que desenvolveram uma sonoridade mais progressiva, né? Foram enriquecendo a sua qualidade musical, não ficando apenas naquele black metal mais simplório, né, do início aí dessas bandas como o Mayhem e o Dark Throne, né? Bem, e aí vale a pena mencionar, né, os livros, né? Alguns livros como esse aqui, bastante conhecido, Lord of Chaos, que comenta e descreve lá os fatos, né,
das igrejas queimadas, atos terroristas, assassinatos, até o homicídio, né, do Euronymous. O livro escrito por dois autores chamados Michael Moynihan e Diederik Söderlind, né? Algo assim, né? Temos essa edição aqui lançada no Brasil pela Estética Torta. Esta é a primeira versão, depois teve uma seguinte, né? Com uma capa diferente. E nós temos também um livro publicado recentemente pela Estética Torta, que é Black Metal, a história completa, em 2 volumes, publicado por um autor chamado Dale Patterson, né? Escrito por um autor chamado Dale Patterson. Livro aí que tem 2 volumes, né? Eu já dei uma folhada na versão original em inglês, em PDF, né? Que vocês conseguem encontrar. Mas esta versão eu ainda não adquiri, estou esperando aí de repente uma promoção, porque está bastante caro. E uma outra obra que eu conheci uma versão em PDF, porque se trata na verdade originalmente de uma tese ou uma dissertação de mestrado, né? Ou a Master Thesis da Faculdade de Humanidades da Universidade Tilburg, na Holanda, publicada por um autor chamado Gordon Segers, né? Que publicou um livro chamado A Blaze in the Northern Sky, Black Metal as an Expression of Extremist Politics in Modern Day Europe, né? E é justamente o título do álbum do Dark Throne, né? A Blaze in the Northern Sky, né? Um relâmpago no céu mais ao norte, e o Black Metal como uma expressão do extremismo político na Europa moderna, né? E aí toda uma reflexão sobre o vínculo desse gênero musical com alguns fatos, eventos, fenômenos ligados à radicalização de um certo extremismo político nacionalista e de extrema direita, né? Que até acompanha, né, esse gênero infame, né? Muitas bandas acabam se ligando aí, até por isso surgiu o assim chamado NSBM, né? E muitas bandas, como o próprio Dark Throne ou Marduk, né, na Suécia, tiveram que se pronunciar para se distanciar da pecha, né, ou da acusação de serem bandas ligadas a esse movimento político, né, o NS, né, que vocês conhecem. Então, esse livro ele trata disso, né? É uma tese que foi, eu tenho aqui o PDF, mas tem o formato em livro também, e é um texto aí que de repente poderia ser traduzido aí para a gente pesquisar, né, as relações aí possíveis, né? Embora, né, não haja uma identidade entre essas ideias de extrema direita e o black metal. Acho que dá para diferenciar, são coisas diferentes, mas de fato houve um ponto de contato e é preciso lidar com isso. Não da forma como foi tratado esse ano, né, quando tivemos aí uma censura, né, porque o Mayhem foi tocar em algumas cidades do Brasil, depois de já ter tocado aqui ano passado, eu inclusive estive no show em São Paulo, e este ano a banda foi proibida por conta de uma liminar de tocar, né, com a acusação de ser uma banda nazista, né, em que não é o caso e também não é a solução, né, a censura, né, a banda inclusive se pronunciou contra isso, enfim, eu sei que o assunto é polêmico, mas de fato censura não é o caminho. Bem, para terminar vou falar de 10 álbuns aqui, que não são os melhores álbuns de black metal. Eu estou preparando aqui uma lista, um vídeo especial falando dos 10 melhores álbuns de black metal, de toda a história, da primeira, da segunda, de todas as ondas possíveis, mas eu vou falar daquelas obras que eu considero essenciais para o black metal norueguês. A começar, é claro, pelo Venom, black metal, né? Não apenas o nome, mas a ideia aí do gênero, um gênero que de alguma forma já estava nascendo no rock ocultista dos anos 70, de bandas como Coven,
né, do próprio Black Sabbath, e que chegou, né, no Venom com essa sonoridade meio punk, meio Motorhead, um heavy metal mais acelerado, né, que foi nomeado de black metal, né, e que teve, claro, as suas variações nessa primeira fase, né, inclusive em bandas que faziam uma sonoridade heavy metal tradicional, como Merciful Fate, banda dinamarquesa, né, importante aí para a cena escandinava. E temos o Melissa, lançado em 1983, um álbum aí que está completando 40 anos. Tivemos o Hellhammer, na Suíça, uma banda seminal, né? Embora tenha lançado apenas um EP, o Apocalyptic Raids, uma banda que teve uma influência enorme também no nascimento do death metal, e que depois se transformou no Celtic Frost, né? Uma banda mais experimental, mas esse álbum é uma referência até visual, né, em relação ao que seria o black metal. E aí, é claro, não podemos deixar de falar do Bathory, ou Bathory, como quiserem. Esse álbum auto-intitulado de 1984 é um dos ícones visuais aí do gênero, né, e também musicalmente falando. Embora musicalmente falando, o mais importante seja o terceiro álbum, na minha opinião, o Under the Sign of the Black Mark. Esse álbum eu acho que tem uma sonoridade aí, o tipo de riff de guitarra, né, o tremolo e a sonoridade, né, especialmente nesse álbum aqui também de 88, Blood, Fire, Death, que vai dar todas as bases para essa onda do black metal norueguês, né, aquela típica sonoridade de chuva de granizo em telhado de zinco. Mas também tivemos nos anos 80 uma onda ali ligada ao death metal, mas de uma maneira ainda um tanto quanto indistinta em relação ao black metal. Então nós temos o Possessed Seven Churches, que é uma obra muitas vezes considerada a primeira obra do death metal, né? Porque tem aqui uma música que é a última, chamada death metal, mas os títulos, a temática, as letras e o visual é do black metal aí da primeira onda, né? Bem, e tivemos no Brasil o Sarcófago, como eu já mencionei, uma banda seminal conhecida pelo pessoal lá da Noruega, né, uma referência mundial do gênero, especialmente esse primeiro disco de 1987, primeiro álbum, né, primeiro LP, o primeiro full length do Sarcófago, INRI, I-N-R-I, né, um clássico do gênero, assim como posteriormente Mystifier, lá da Bahia, com Wicca, lançado em 1992, né, um álbum que é também um clássico, um dos mais importantes álbuns aí do black metal. Tivemos também dois álbuns que eu gostaria aqui de mencionar, um de 1991, Samael, com Worship Him, né, uma banda da Suíça como Hellhammer, Celtic Frost, uma banda que não estava, digamos assim, está meio entre as duas ondas, a primeira e a segunda, mas vocês percebem até pelo visual dessa capa, né, e pela temática e pela sonoridade, que é uma banda importante aí para a consolidação do que veio a ser mais conhecido como black metal norueguês. E vale dizer também que nesta onda, né, do final dos anos 80 e início dos anos 90, era muito marcante o intercâmbio, né, de música por meio de fita cassete, né, lançamento de demos, de EPs, né, e foi justamente um EP de uma banda chamada Beherit, né, uma das primeiras a representar essa sonoridade tão marcante no black metal norueguês. E aqui eu tenho uma obra do Rotting Christ, né, aquela banda grega, o Passagem to Arturo, né, o primeiro EP, é uma obra muito marcada aí nesse contexto aí do início dos anos 90, né, Rotting Christ, que depois vai modificar bastante a sua sonoridade, mas sempre mantendo ali um black metal, né, bastante rico, bastante interessante, é uma das minhas bandas favoritas, como vocês já sabem. Então foi isso, meus caros, esse vídeo aí para comentar o black metal norueguês a partir
dos 30 anos dessa data infame, 10 de agosto de 1993. Diga aí nos comentários quais são suas obras favoritas do black metal norueguês, quais as obras seminais da primeira onda que influenciaram essa segunda onda, e acompanhem os próximos vídeos. Até a próxima.